Só espero que não exploda a máquina. Boa noite, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025 e eu, por um acaso, escolhi este vídeo de senhor Gustavo Gaiofato. Cara, o shape dele tá cada vez mais parecido com o Trotsky. Eu gosto muito do bigode dele, mas ele podia mudar o nome História Cabeluda. Eu sou História Cabeluda, cara. Mas, todavia, vamos reagir a esse vídeo que ele postou recentemente no YouTube dele, falando sobre o vício em dopamina e a epidemia de diagnósticos, trazer algumas coisinhas que eu quero apontar da minha própria experiência e etc. Quem não viu ainda, é um vídeo difícil, meio reducionista, mas vamos acompanhar junto e, como sempre, você sabe como funciona a React, né? Pelo amor de Deus. De novo. O que chamam de vício em dopamina, eu chamo de problemas políticos sendo mascarados através de simplismos individuais. Aqui, voltando, eu já reagi, vou reagir de novo, tá? Eu tenho os meus 2 centavos a adicionar a essa discussão sobre os simplismos individuais e os problemas políticos sendo mascarados, que é uma grande verdade do mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Em relação ao sofrimento psíquico e essas coisas, né? Muito se vende que a gente pode combater problemas individuais. A gente no caso tá resolvendo problemas de uma macroestrutura, problemas estruturais relacionados a problemas do seu trabalho, problemas do seu relacionamento, problemas com a sua ansiedade, problemas com a falta de dinheiro que você tem, com soluções individuais, né? É vendido pra gente hoje com coaching, é vendido com a gente hoje com a teologia da libertação, a teologia do sucesso, né? Que tudo é capaz de ser resolvido na sua vida com esforço individual, né? E isso, às vezes, está suplantando a necessidade da pessoa de se envolver com uma terapia mais tradicional, né? Tipo, ir no médico, entender a psicologia, se entender, etc. Então, nessa parte eu já vou começar concordando, já vou começar dando a César o que é de César, mas a gente vai continuar. Vocês já devem ter notado como tem crescido e se fortalecido aqui nas redes sociais o discurso de que o uso intenso do celular, as apostas nas bets ou qualquer comportamento problemático que aconteça compulsivamente é causado por causa do vício em dopamina. Isso quer dizer que tem gente que acredita que estamos viciados na sensação de prazer que é produzido por esse neurotransmissor. Mas eu sinto informar que quem dissemina esse tipo de informação está completamente equivocado. Não existe vício em dopamina. Esse tipo de ciência é reducionista porque ele entende que o comportamento humano está subjugado ao cérebro e comportamento humano é muito mais complexo do que um único neurotransmissor. E até mesmo o cérebro, enquanto órgão, ele depende de um contexto cultural e histórico para se desenvolver. Mas, bom, qual que é o problema de se... Vamos novamente concordar, né, para mostrar que eu não estou aqui para nada. Realmente, cara, tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que você sabe sobre a sua vida, como você interage com você mesmo, como você interage com o seu contexto, com a sociedade, é tudo baseado numa questão de desenvolvimento. Você se desenvolve naquela sociedade, você cria caminhos para interpretação mental, para interpretação semântica, a partir das coisas em volta de você. Então não é simplesmente tipo assim, você nasce, você cria esse conhecimento e esse conhecimento vai com você a vida inteira. Tudo isso está envolvido no seu contexto. E ela também fala de vício em dopamina. Tá ligado? O que é vício em dopamina? Na minha época, tipo, a minha mãe falava, pô, você tá viciado nesses jogos aí. Você tá viciado não sei o quê. Cara, não existe esse tipo de vício que você tá viciado em sentir uma coisa boa. Os seres humanos, eles não são ratos que estão ligados direto pelo neurotransmissor no botão de prazer, onde eles ficam apertando esse botãozinho, assim, de tipo, ai, que delícia, ai, que delícia. Não, você não é isso. Você tem que passar por uma série de situações, uma série de obstáculos ou não obstáculos, pra você poder chegar a um momento que você se sente prazer, se sente felicidade, se sente realizado com você mesmo, né? Mesma coisa quando fala do celular. Tipo, o problema não é só o celular, o problema é o que está dentro do celular, o problema são as coisas que estão em volta, fora do celular, que te fazem entrar de volta no celular. Entendeu? É um problema complexo, não é um problema só de, puta, o cara é um preguiçoso, o cara tá com o cérebro lisinho, igual peitinho de frango, então ele vai ser viciado nesse tipo de coisa por ser viciado nesse tipo de coisa. Não é bem assim que funciona, certo? Vamos lá. Disseminar esse tipo de informação. Se vocês prestarem um pouco mais de atenção, vocês vão notar como que volta e meia surge uma explicação psiquiátrica
sobretudo invocando a neurologia atualmente para esclarecer questões que nos atingem coletivamente. Então, se homens são violentos com suas companheiras, o problema é a psicopatia. Se políticos são corruptos, eles são narcisistas. E agora, se estamos enfrentando grandes questões coletivas devido à presença do celular e das bets nas nossas vidas, com certeza é o vício em dopamina. Exatamente. Exatamente. A gente, ainda mais o exemplo perfeito das bets, dos jogos de aposta, que é a pessoa acredita que a gente tem jogado ou gastado dinheiro até mesmo de programas sociais, tipo Bolsa Família, pra dentro das bets, do tigrinho, ou seja lá o que for, por uma questão de, tipo assim, ignorância, falta de conhecimento, ou burrice, ou desonestidade com o dinheiro dado pela máquina pública que é pago por imposto, e aí a pessoa se sente conectada à forma que a outra pessoa tá gastando dinheiro. Cara, não é tão simples assim. É completamente não simples. Certo? Porque, tipo assim, se você tá sendo vendido todo dia, o dia todo, por uma forma mágica de solucionar seus problemas financeiros com um joguinho, é óbvio que isso vai se tornar, em um momento muito rápido, assim, ó, uma forma possível de você sair dessa merreca que você tá. Pô, peraí, eu posso botar 10 reais aqui e tirar 1.000? Eu posso sair da miséria, sabe? E isso é o que é vendido por N coisas, ainda mais com a desregulamentação real que a gente tem nessas estruturas de bet, dessas coisas, né? Então é importante entender que existem motivos para as pessoas procurarem esses alívios ou essas soluções que não são só tipo assim, ai, que vontade de gastar todo o dinheiro da minha família em bet, sabe? Senão não teria gente perdendo casa, sabe? Se fosse vendido, se fosse mostrado só como uma forma de brincar, só como um joguinho, a gente não teria uma, cara, bilhões de reais. Se eu não me engano, o lucro esperado é 100 bilhões e, tipo assim, o lucro esperado pela regulamentação dos jogos de bet é 3 bilhões. Então, tipo, tá entendendo? Não se ajuda nesse caso, né? E não é só o vício em dopamina, não é só a vontade da pessoa se divertir. Curso que tem nome. Você vai sempre tirando, né? Eu acho que esse aspecto de poder que a psiquiatria usa, ele é muito interessante, porque ele mostra pra gente o quanto que você tem a deposição de responsabilidade sobre os fenômenos que nos cercam, colocado sobre uma unidade de coisa, sobre uma fonte, sobre uma coisa que é a fonte de todos os problemas. Ou que poderia explicar mecanicamente isso. E aqui eu concordo com o Gaio Fato. Tipo, ele não tá falando... Ai, nossa, tentei o negócio. Ele não tá falando bobagem. Ele não tá falando que, tipo assim... realmente, quando a gente tá tentando procurar soluções somente na psicologia ou somente no tratamento individual, a gente tá esquecendo que existe toda uma estrutura que cerca o indivíduo que faz com que ele precise desse tipo de tratamento, né? É a mesma coisa que você falar para um cara que tá com câncer, porque ele tava trabalhando em um ambiente radiológico, por exemplo, alguma coisa que tem atômico, que tem medicina nuclear, whatever. Pô, cara, é só tomar esse azul da Prússia aqui, sabe? Você não retira o cara do ambiente, você não dá tempo dele se recuperar, você não dá tempo do organismo dele limpar a radiação, você não dá um tratamento de radiação para ele, entendeu? Então isso vai matar o indivíduo por situações que são estruturais ao redor dele. E isso é completamente correto. Beleza. E eu acho que é um discurso que acaba fazendo muito sucesso, que acaba sendo muito propagado, porque ele não questiona a fundo a própria estrutura da qual a gente está inserido e que produziu esse fenômeno, produziu esse efeito. Famoso capitalismo. Então acho que é muito sintomático, porque a gente vê que é um apelo à neurologia, é um apelo a essa ideia de cérebro como um órgão especial, separado, né? Que tem quase esse poder divino, né? Quase esse poder ali de produção de um sentido separado da realidade. Tá? E isso também é algo que eu há de concordar, né? Tipo, muita gente acredita que falar sobre cérebro ou falar sobre a capacidade de cura do próprio ser humano, ela é muito forte, entendeu? Tipo, não, cara, a pessoa, se ela quiser, ela para, entendeu? Se ela quiser, ela para. Se ela quiser, ela some com isso. É só caminhar, é só fazer uma viagem, entendeu? Então, isso realmente, cara, isso dá-se uma
prioridade, uma capacidade para os seres humanos e para o cérebro que ele não tem muitas vezes sozinho. Ou às vezes ele tem, só que a pessoa não consegue acessar, entendeu? Porque não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais porque você está incluído nesse ambiente que está te fazendo mal e etc. Então, muito do que está sendo vendido desses coaching anti-dopamina, coaching anti... como é que é o nome daquele bagulho quando você enrola para fazer os bagulhos que você precisa? Vocês entenderam. Procrastinação, essas merdas, sabe? Então, muito se vende isso por uma questão de vender a capacidade singular da pessoa de se curar de qualquer males que sejam. Tá ligado? Sem que você debata a realidade. Você vai cada vez mais biologizando essa questão, né? Sim. Você vai tornando ela aparentemente algo que faz parte do campo natural. Porque se o seu cérebro é assim, você vai fazer o quê? Vai trocar? Tá ligado? Não vai. Né? Você é assim. Então acho que isso vai produzindo um sentimento de essencialização que vai justamente retirando do campo algo que é fundamental para entender esses problemas que a gente hoje lida, né? Que são questão das bets, das redes sociais, que são questões envolvidas com a maneira de como a subjetividade está construída. Né? Que é permeada por várias questões econômicas, por várias questões políticas. Tipo, então você fica nisso, a pessoa é viciada em dopamina, né? Mas o que isso significa? Então existe uma cura para isso? Aí aparecem os caras nos vídeos vendendo cura de dopamina. Que tipo, e aí você percebe que são vários sintomas que estão relacionados, por exemplo, ao cansaço. Estão relacionados à extensa jornada de trabalho. Estão relacionados ao fato de que hoje muita gente tem como entretenimento principal o telefone celular. Porque os espaços coletivos, porque esses espaços de lazer, porque esses espaços fora da ambientação do trabalho estão cada vez mais reduzidos. E não só isso, né? De novo, estou concordando. A gente tá fazendo com que as pessoas só possam se entreter ou só possam ter um senso de comunidade dentro de ambientes virtuais que são controlados por interesses de grandes empresas. Então, se a gente tá aqui no YouTube, quem não tá pagando o YouTube Premium, que nem eu que sou bobo, deve ter visto um ad antes de entrar aqui, ou deve ter visto 3 ads ao ver uma quantidade X... Caramba, caiu meu fone de ouvido. Uma quantidade X de vídeos durante o dia, entendeu? Então, é uma questão de que, tipo assim, todo o seu entretenimento, ele tá permeado por uma lógica de consumo, tá ligado? Então você saiu daqui, e até mesmo o entretenimento tá permeado por uma lógica de consumo. O cara tem que fazer 500 vídeos por mês pra poder pagar as contas de casa, entendeu? E a gente vai voltando a sobre grupos e entretenimento e tal. Hoje em dia, cara, pra você poder sair e se divertir com seus amigos, ou seja lá o que você quer fazer, no momento que você quer se unir de uma forma comunitária na vida real, já tem dinheiro envolvido na jogada. Você precisa botar dinheiro, você precisa pagar a comida, você precisa pagar o lugar, você precisa fazer não sei o quê. Então você vai começar a criar impeditivos pra que as pessoas acabam não se juntando da forma que elas precisam se juntar. E aí, putz, cara, o que eu vou fazer? Vou assistir meia hora de Reels aqui, tá ligado? Quantos Reels você vê em meia hora? Tipo, é muito conteúdo, cara, é muita informação sendo bombardeada. E entre esses Reels, quantas propagandas você viu? Quantas vezes o seu consumo não foi afetado? Eu mesmo sou a maior vítima disso, eu adoro comprar coisinha que eu vejo no Instagram, sabe? Então, tipo, fica muito difícil. E aí, o que acontece? As pessoas são relegadas a só ter comunidade em lugares que a lógica do capital não impera diretamente. Aí a pessoa vai, tipo, puta, não tenho amigos, não tenho comunidade, não tenho pessoas que dividem as ideias comigo, que dividem os mesmos conhecimentos comigo. Putz, onde que a pessoa vai? Vai pra igreja, vai se juntar num grupo de gente meio bizarra no Discord, vai fazer coisas estranhas, entendeu? Porque não encontra sinceridade nesse tipo de comunidade, né? E aí vai adoecer mais ainda, ou vai ganhar novos adoecimentos que vêm a partir dessas comunidades que aquelas pessoas se envolvem. E mesmo porque nessa plataforma a gente também é instigado a utilizá-la como se ela fosse um trabalho. Então é o trabalho de postar, é o trabalho de mostrar. Exato. Você está sempre ali
produzindo conteúdo. Isso Né? Por mais também que você não fala, faça isso também fala direto a mercantilização da maioria das profissões. Se você não tem uma conta no Instagram, você não é um profissional daquela área. Entendeu? Se você é um médico, se você não tem um Instagram mostrando o resultado que você teve com seus passageiros é foda, né? Com seus pacientes, você não é levado como um profissional sério, sabe? É muito importante mostrar, é real essa lógica, entendeu? De que, tipo, as pessoas parece que estão ignorando uma coisa básica aqui. Como é que você julga um bom profissional? É pelo Instagram bombado dele ou é pelos resultados reais que ele traz? Porque é muito fácil você criar um perfil de um profissional extremamente gabaritado, capacitado, mas na real você não consegue entregar nada. profissionalmente, acho que existe no sentido geral da rede social esse estímulo, né? Produz conteúdo, mostra aí, consome aí, tararara, e aí a pessoa vai abraçando essa ideia, né? Olha eu aqui Se fazendo chama react. patologização da vida, é antes de mais nada um projeto político muito importante para a manutenção de determinadas estruturas sociais, porque no momento que a gente passa a entender que o problema não é bem nosso, mas está localizado dentro da gente, a forma de lidar com a questão muda radicalmente. A gente nem sequer cogita em olhar para essas estruturas de vida que ocasionam todas essas problemáticas. A gente não cobra ações e políticas públicas do governo, mas a gente com certeza vai para os consultórios de médicos e psicólogos para tentar resolver com a gente mesmo a nossa suposta patologia psíquica. Então, a gente gera ainda mais lucro. Olha só que coisa. E o que precisa ser tratado mesmo, que são as mazelas sociais, a precarização do trabalho, as bets, a regulamentação dessas próprias plataformas, permanece tudo do mesmo jeito. Sim. E eu concordo. E é 100%. isso, né? Você vê que Tem como discordar. esse termo é muito bom, né? Patologização da vida. O que isso significa? Significa que todas as mazelas sociais e tudo aquilo que vai produzindo esses fenômenos que são exemplificados pelo crescimento do número de ansiosos, do número de depressivos, do número de pessoas que está em sofrimento psíquico, é produto de uma doença, né? Você vai encarar isso como uma doença, em que você tem um medicamento, em que você tem algum recurso, uma ferramenta que vai te curar disso, né? Seja o vício em dopamina, seja o TDAH, seja qualquer uma dessas, ou qualquer um desses diagnósticos, né? Agora ele começa a falar merda. Ai. Bom, eu vou deixar ele cozinhar mais, mas basicamente, tipo assim, você falar que a cura tá sendo oferecida por uma lógica de mercado, ok, tem a sua veracidade. Mas ao mesmo tempo que você meio que fala isso de uma forma que você parece que tá condenando as pessoas a uma espécie de afrescalhamento da mente por causa de problemas estruturais, fica meio esquisito. Aí cruzou a linha. Aí você cruzou a linha. Exato, aí você cruzou a linha. Mas vamos deixar ele cozinhar mais um pouquinho. E eu acho que é muito sintomático, porque a gente vive realmente uma epidemia diagnóstica. Uma epidemia diagnóstica. Então, várias questões que estão relacionadas a esses problemas. Aí vem mais uma. Epidemia diagnóstica, certo? Pra gente falar de epidemia, eu não estou nem falando do significado lógico, o significado real da palavra, mas a ideia que ele quer passar é de que, tipo assim, isso tá sendo contagioso a um ponto que todo mundo parece que tá aparecendo com algum diagnóstico, certo? E vamos falar a verdade, potencialmente sim, né? Inclusive em crianças eu vejo que rola muita diagnosticagem, assim, severa de N situações, que, tipo assim, na minha época não seria... Cara, eu só fui ter um colega neurodivergente, cara, no trabalho. Do trabalho. Sabe? Uma pessoa falou assim, ó, eu sou tal. Sou TDAH. Tá ligado? O que é TDAH? O que é isso? Tá ligado? Não significa que não existiram TDAHs, tá ligado? Significa que a gente entrou num ponto em que o diagnóstico tá mais fácil, talvez. Peguei toque. Exato. Peguei TEA, sabe? Não é isso, cara. A pessoa está com um problema
A pessoa foi diagnosticada com um problema e ela vai tratar desse problema para que as condições dela de continuar nesta terra sejam possíveis. Entendeu? É a mesma coisa. Eu adoro quando o João fala isso. Ah, putz, ninguém na Suméria morreu de câncer pancreático. Mas ninguém morreu na Suméria por câncer pancreático porque não sabiam que era câncer pancreático ou porque não existia o câncer pancreático. Tá entendendo? Sabe, é de uma baixeza ou é de um redutismo teórico que parece com que o trabalhador e as pessoas que são afetadas por isso estão sendo manipuladas a acreditar que elas têm esses problemas. Mas vamos lá, vamos deixar ele cozinhar. Problemas do nosso modo de vida, do modo de vida capitalista, são encaradas como desvios da norma, são encaradas como patologias, como doenças. Isso é uma coisa que sim, eu concordo, porque existe um movimento e existe uma realidade imposta dentro da terapia, da psicologia e da psiquiatria que faz com que muita gente seja tratada para que a pessoa volte a ser produtiva. Entendeu? Putz, eu tive uma crise de pânico causada por um trabalho que eu tive. Toma aqui o seu remedinho, volte a trabalhar. Entendeu? E, novamente, não muda nenhum problema estrutural que a pessoa está tendo que causou esse problema em primeiro lugar. Isso eu concordo. Isso é sabido, entendeu? Mas não é só a isso que se resume. Vamos lá. E aí você se cura por essa via, né? Você se cura por essa noção de mas cura mesmo? Aqui, né, volta para a produção normal que você já tudo bem, né, tá apto, né? Você está voltando para o caminho. Eu acho que tem muito desse mérito, né? A patologia é essa coisa que te tira do caminho. Né? Patos é caminho, te tira dessa... E Ita é pedra. Que se foda que Patos é caminho. I'm crashing out. O cara ficou bravo. Não, cara, não é bem isso, sabe? É de você você tá condicionando a pessoa a acreditar que ela tá eternamente doente. Ou que ela está doente ao ponto de precisar ser acamada, sabe? Você patologizar não significa que você está tirando ou botando no caminho só, sabe? Entendeu? Tipo, vou procurar a origem epistemológica pra tentar explicar por que as pessoas estão sendo manipuladas a acreditar que elas têm um problema mental. Ou seja lá o que for. Mas Ita é pedra, não sei se vocês sabem. A trilha te tira dessa normalidade, né? E aí, você tá, no final das contas, tentando produzir uma outra forma de normalidade. Uma outra forma de normalidade. E até um vídeo, uma vez que eu fiz aqui, que deu um certo bafafá, que eu mantenho minha posição, porque não fui convencido dela, de que mesmo essa conceituação, por exemplo, de neurodivergência, ela é muito problemática. Muito problemática. Ela é muito problemática. Eu acho ela profundamente problemática. Porque a partir do momento que você determina que existe uma neurodiversidade, você está partindo da ideia, você está, portanto, afirmando, porque é isso, né? Você está afirmando que existe uma neuronormalidade. Por onde que eu começo? Sim. Aliás, o termo não é neuronormalidade, tá? É neurotípico, neurotipicidade, o que você queira chamar. Quando a gente faz algum estudo sobre alguma coisa que tem normalidades e diferenciações, né? Tipo, coisas que são muito parecidas entre elas e coisas que são diferentes entre elas. Até mesmo quando a gente vai fazer a produção de um objeto, né? A gente tem uma base, certo? A gente tem coisas que funcionam em uma base, né? Ó, tá todo mundo... Eu vou fazer, sei lá, caixinhas de fone de ouvido sem fio e todas elas têm que ter o mesmo tamanho, elas funcionam dentro da mesma coisa. Se uma delas funcionar numa frequência diferente do que o Bluetooth espera, não tá funcionando de uma frequência diferente, não tá sendo diversa, não tá sendo diferente, não tá sendo atípica. Você reduzir
a ideia de neurodivergência, falei com o maior sotaque de jundiaense agora, de neurodivergência, não, mas todo mundo é neurodivergente porque os cérebros são diferentes, certo? Todo mundo é neurodivergente porque os cérebros são diferentes. Você tá literalmente removendo da ideia de que o sofrimento causado por essa divergência é capaz de ser ignorado. Já que isso só te faz diferente, né? Porque todo cérebro é diferente. O meu cérebro é diferente do seu, Gafato, eu imagino. Né? O meu bigode é diferente do seu. Meu bigode é mais curto, o seu é mais da hora. O meu cabelo é mais cheio que o seu. Brincadeira. Olha, eu tô fazendo ad hominem. Como é que fala? Os caras vão me pegar no clube dos sofistas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que você tá reduzindo a realidade de um neurodivergente à possibilidade dele ser, tipo, só TDAH. Tá ligado? Puta, ele não consegue se concentrar muito bem. Aí o trabalho dele tá reclamando, né? Porque ele tem fases de baixa produção, aí ele precisa tomar remedinho, é paia. Mas você tá esquecendo que o escopo de neurodivergência é gigantesco, cara. Tourette é uma neurodivergência, né? Autismo é uma neurodivergência e autismo, hoje em dia, ele tem a divisão sobre os níveis de apoio. Não é uma questão de, tipo assim, pô, cara, esse cara é mais tímido, né? Ele é mais tímido. Ele é meio difícil em relações sociais. Não, cara, ele não é tímido, ele é autista, cara. Ele tem uma série de coisas que afetam ele além da capacidade dele de se socializar. Então você está reduzindo todo um escopo mental, todo um escopo a uma coisa que é imputada pela ciência maligna da psicologia. A ciência burguesa da psicologia. Entendeu? E assim, não é somente quando a pessoa que está procurando tratamento, quando a pessoa que está procurando uma validação por meio de um diagnóstico de neurodivergência, ela não tá fazendo isso porque ela quer provar ou porque ela quer carteirar, ela quer chegar assim, ó, e dar um force of will. Toma aqui, ó, eu countero as minhas responsabilidades de trabalho de graça. Ela não quer dar um force of will no trabalho dela, né? Ela não quer se fazer mesmo. Ela quer ter uma vida mais típica. Ela quer poder funcionar sem aquelas coisas que fazem ela se sentir disfuncional. Deixa eu dar os meus exemplos, tá? Como uma pessoa neurodivergente, uma pessoa com TDAH, que descobriu lá para os seus 28 anos de idade. Cara, a quantidade de atrapalhamentos que essa porra me causa, se eu soubesse disso antes, eu teria tido uma vida muito mais fácil. Talvez eu teria conseguido completar meus estudos, por exemplo. Talvez eu teria conseguido terminar um livro. Talvez eu teria conseguido fazer N coisas diferentes que eu faço hoje. Mas em um campo mais microscópico, talvez eu conseguiria lembrar melhor de datas, né? Talvez eu conseguiria não tropeçar tanto na rua. Minha mãe tá no chat, ela sabe. Talvez eu conseguisse afogar as vozes na minha mente enquanto eu tô fazendo N coisas diferentes. Tipo, eu tô, sei lá, lendo um livro e aí tem vozes na minha cabeça falando blá, 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 sabe? Tipo, conversando comigo, sabe? Não sou esquizofrênico, não é isso. Mas, você tá entendendo? É um nível de qualidade de vida. Tá entendendo? É uma questão de qualidade de vida. Não é uma questão de, putz, cara, eu estou sendo feito para dar lucro para a maligna Pfizer ou whatever. Né? Não, cara. É uma questão de que eu não estou feliz com o sofrimento que esse desbalanceamento, que você vai falar mais pra frente, ou essa falta dos neurotransmissores corretos, ou dos hormônios corretos, estão me fazendo ter. Você tá entendendo? Porque quando eu era criança, a ideia nunca foi de tentar entender exatamente o porquê que eu era tão imperativo e tão incapaz de completar as coisas que eu começava. Ah, não, ele só gosta de fazer vários bagulho diferentes. É normal. Sabe? Ah, tá vendo? Ah, ela não deixa mentir. Eu guardei uma manga na gaveta de utensílio. Você tá... uma manga, tá ligado? Então, não é uma coisa que foi imputada em mim. É uma coisa que eu tô com ela. Tá ligado? E não é um... Ai, que tadinho dele, ele é tão bobinho. Não.
É uma questão de que, tipo, isso é uma coisa que me incomoda e mexe na minha qualidade de vida. É que nem tomar café ruim. Não sei vocês do chat, não sei você, Gustavo Gaiafato, se você já tomou um café em especial. É muito diferente, é uma qualidade de vida. Eu sei que você curte um caviar. Bom, vamos continuar. E os cérebros podem ser iguais. Iguais. Que eles podem ser maçarocas, umas minhocas, e fazem a Eu não mesma aguento coisa. o estrionismo dele pra falar do todo o bagulho. processo histórico-social do fundo disso. Você retira a própria... Qual que é o projeto Fundo Social, Ita é Pedra, que tem a dizer com o fato de eu ser uma pessoa completamente relapsa às vezes? Às vezes você tá trazendo uma certa profundidade a um fato, ou você tá falando de alguma coisa pra uma pessoa que não condiz com somente falar, mas a realidade material do proletariado, Marx, Lukács, ou seja lá quem for, é um pouco mais complexa, é uma questão direta com a pessoa, entendeu? Talvez, quem sou eu? Talvez você nunca tenha convivido com uma pessoa neurodivergente de verdade. Nunca tenha conversado com uma. Até dislexia é uma neurodivergência. Se você vê o quanto isso atrapalha essas pessoas. Eu conheço uma pessoa que teve que tatuar em cada braço, direita e esquerda, pra ele poder lembrar. De tanto que ele se perdia. É sério, não tô zoando. A ideia de tipo, fazer uma crítica à forma de como a sociedade está articulada. Então, não é que o mundo tá uma merda e aí a gente tá trabalhando muito, tá ansioso, não tem perspectiva de vida, não tem nada. Não. O que é? Não. O teu cérebro é diferente. Sim. Mas eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu não deveria fazer isso, porque você acha que você é até mais velho que eu. Mas, sim, cara, às vezes é por isso. Mas eu concordo que talvez deviam haver adaptações, e existem adaptações. Eu tenho amigos meus que são autistas, inclusive que estão lá no grupo do João, que conseguiram, com muito esforço, adquirir a possibilidade de trabalhar de casa. E isso é diretamente conectado com o ambiente deles. Eles não deixaram de ser autistas, eles não deixaram de ter dificuldades em outras áreas da vida deles que não seja só essa ideia da dialética do trabalho, ou whatever, entendeu? É muito mais difícil, é muito mais complexo que isso. E por isso, a gente vai criar adaptações para que ele funcione normalmente. Sim! E não é uma questão de normalmente, é uma questão de confortavelmente. Tá entendendo? É claro que o cérebro é diferente. Porque todo cérebro é diferente. Todo cérebro é diferente. Cinema. Sabe? E é claro, né? Acho que é analisar e entender cada caso. Obviamente, né? Mas não significa dizer que essa lógica hoje, ela está introjetada como uma lógica dominante. A psiquiatria está presente em todos esses aspectos, né? Como essa ciência, como esse ramo da medicina que regula o funcionamento do sujeito, que permite... Será que é só a psicologia que regula o funcionamento do sujeito? Será que não existem outras coisas também que estão presentes na vida do sujeito o tempo todo? Que tá fazendo com que ele ande na linha, né? Não é só a psicologia ou a psiquiatria, cara. De novo, cara, parece até um papo meio reacionário, sabe? Parece um papo meio anti-vacina. Não sei se vocês acabam tendo a mesma percepção, sabe? Tipo, puta, mano, mas a vacina tá em todo lugar da vida, hein, cara? O cara não pode mais ir em nenhum lugar que vai ter pedido de vacina pro cara entrar. Você tá entendendo? Não é uma forma saudável de trabalhar com as diferenças que as pessoas têm entre elas. Sabe? Não é uma forma saudável de você querer dizer que você quer adaptações a essas pessoas que precisam dessas adaptações. De parecer que você tá falando só tipo assim, puta, mano, mas esses caras aí tão dando zolpidem pra todo mundo mesmo. Tipo, que esse sujeito volte pro lugar, volte para o caminho, tá ligado? Volte para isso. Então, é complexo, né? Porque você percebe que essa lógica de normalização, a proposta de normalidade, ela é profundamente colonial também, né? isso eu concordo.
Já dizia o Franz Fanon. Então é isso, tipo, Mas... você vai mergulhando cada vez mais nesse aspecto psiquiátrico da questão, né? Tipo, seja normal. Vídeo muito bom. O vocabulário psiquiátrico é um projeto político. Não, vai segurando, deixa ele O cozinhar. vocabulário psiquiátrico que está inundando as nossas vidas é um projeto político. Mas beleza, por que eu digo que isso é um projeto político? E essa explicação, ironicamente ou não, ela está na própria história e na maneira como os transtornos mentais são construídos. Atualmente, o principal código manual da psiquiatria seguido no mundo é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM, que é produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA. Para quem não sabe, a psiquiatria e, consequentemente, a APA passou por uma grande crise de credibilidade na década de 1990, que foi desencadeada por vários fatores. As críticas vindas do movimento da antipsiquiatria, as denúncias das suas vítimas, a fragilidade evidente das categorias diagnósticas. E isso fez com que... E o que a gente tá falando aqui, dentro dessas coisas que foram revistas pelos códigos da APA e essas coisas, etc., a gente tem coisas falando que, tipo assim, ser homossexual era uma doença mental, era um desvio mental, era um problema real. Tá entendendo? A gente tá passando aqui por diversos problemas que relacionavam a uma pessoa ser diferente ou uma pessoa não estar conformando aos papéis da sociedade como loucura que pode ser internada. Se a gente pensar ali, em 1920, etc., se a gente até pensar, acho que na história do Lovecraft, eu acho que não sei se é a esposa ou filha ou alguém dele assim, ou a mãe dele é internada internada numa clínica psiquiátrica por histeria. A minha mãe já falou ali, histeria. Histeria era uma coisa que existia até muito pouco tempo. E se a gente lembrar até mesmo na questão da homossexualidade, dava castração química em países de primeiro mundo. Então sim, você perde muito das coisas que estão sendo lidadas ali como um problema mental, porque a gente, cara, é um ponto ridículo de observação, sabe? Aí a gente tá chegando hoje em dia pra falar de neurodivergência, etc, como, putz, é só um implante da CIA pra fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam do medicina A e B. É só isso mesmo. Vamos lá. Que a APA determinada a reverter a situação e se estabelecer como prática médica efetivamente, reformulasse o DSM, que deixou então de ter como base teórica a psicanálise, e se tornasse um manual descritivo dos transtornos mentais, tentando buscar na biologia e no cérebro a sua legitimidade. Muito louco, né? Porque você vê que esse avanço da psiquiatria nesse campo, que vai ser o eixo fundador do DSM-3 ou 4, se eu não me engano, é justamente o momento em que há a presença da luta de classes no movimento manicomial. Sim. No movimento antimanicomial, no caso, né? É o fortalecimento da lógica antipsiquiátrica, é o fortalecimento da lógica antimanicomial. A gente começa a ver coisas como o sufrágio feminino, a gente começa a ver os movimentos de massa, a gente começa a ver pessoas organizadas que estão relacionadas às práticas psiquiátricas, né? Psicólogos e psiquiatras e neurocientistas, etc., entendendo essas coisas de uma forma mais científica. E aí a gente começa a ter esse desmonte dessa quantidade de preconceito que estava incutido na psicologia. Que, cara, até hoje em dia, assim, estudantes de psicologia me falam que, tipo assim, você começar uma faculdade de psicologia, os primeiros 3 anos é tipo liberalismo one-on-one, entendeu? É lógica do capital pra colocar pra fazer a pessoa funcionar, entendeu? Mas sim, existem outras formas de você aproximar isso, né? Dos anos 70, que inclusive vai levar à criação do SUS aqui no Brasil, mas que aí a classe dominante vê e altera essa perspectiva, né? Para você poder continuar combatendo essas iniciativas. E é claro, né? É garantir que esse controle pudesse ser realizado nos sujeitos para além dos mecanismos disciplinares típicos, né?
como os hospitais, as prisões, os manicômios, ligado? Então você cria uma estrutura de disciplina, por um lado, que é essa estrutura que vai, né, do Estado, das organizações civis e dararará. E por um outro lado, que eu acho que a partir desse ascenso psiquiátrico, você constrói uma forma de controle em que esse sujeito, em que essa pessoa que está sendo diagnosticada precisa voltar para a normalidade, precisa voltar para esse caminho. E é um mecanismo de regulação individual. E aí você tem essas duas nuances, né? Por um lado, um mecanismo disciplinar e do outro lado, um mecanismo de controle. E aí você vai produzindo sujeitos em profundo sofrimento. E a questão não é nem tirar o sofrimento, né? Porque esse é um outro papo. A galera acha que dá pra parar de sofrer. Não dá, gente. Não dá pra... Que isso? Gaiofato budista. Essas, as 9 horas da noite. Não. Bom, sim, não dá pra... Sofrimento é uma questão contínua da vida do ser humano. Toda a nossa vida é baseada, em alguma forma, a você cruzar obstáculos. E, dentro da lógica do capitalismo, esses obstáculos são a distância entre você e o seu próximo bem de consumo. Seja um fone novo, um celular novo, uma casa nova, coisa do tipo. Então, ok, faz sentido novamente o que eu falei lá no começo. Muita gente a psicologia acaba sendo utilizada só para fazer com que o ser humano, o indivíduo, volte a ser produtivo dentro do próprio trabalho. Porque, como ousa você se sentir mal, né? Mas, o que isso tem a ver com neurodivergência eu ainda não sei, tá ligado? O que isso tem a ver com a realidade da diferença dos cérebros, também eu não entendi ainda. Existe uma distância muito longa entre uma neurodivergência e uma pessoa que está sofrendo de ansiedade ou de síndrome do pânico causada por estresse. E aqui, eu vou concordar, mas discordar, não tem como você curar a pessoa daquilo de forma imediata e somente de forma medicinal. Tipo, toma aqui, esse bagulho você vai resolver na hora. Não, isso aí você tá resolvendo pequenos problemas da realidade da pessoa. Tipo, puta, eu não consigo dormir porque eu tô pensando no trabalho, Zolpidem. Puta, eu tô me sentindo estranhamente ansioso todo dia. Toma aí essa cetralina. Nossa, eu queria me matchar. Toma aí esse lítio, entendeu? Você tá resolvendo problemas pontuais de uma situação muito maior. Só que ao mesmo tempo que, sim, isso é verdade, qual é a alternativa aqui? A não ser, claro, a gente vai fazer uma mudança estrutural na sociedade a partir de uma revolução, a partir de políticas públicas, e eu quero que isso aconteça, isso precisa acontecer. Só que, até a gente chegar lá, a gente precisa ter com que essas pessoas tenham uma vida digna e minimamente confortável, né? Porque ninguém merece viver com esse tipo de pensamento, ninguém merece ter uma qualidade de vida reduzida porque não está vendo a si mesmo no que está fazendo. É muito importante entender isso. Quando a gente fala sobre, por exemplo, eleições em relação à esquerda radical, muita pessoa da esquerda radical é completamente contra as eleições, né? Tipo, e realmente, cara, eleição institucional não resolve nada, não faz revolução. Se chegar um puta de um comunista, não vai mudar nada. Ele precisa de governabilidade, ele precisa de poder, ele precisa de né, um monte de coisa. Só que o que vai acontecer ali quando a gente tem um líder que por incrível que pareça, seja mais mediano, que seja mais conectado com as nossas ideias, né? Como pessoas de esquerda radical, que quer ver uma mudança real acontecer. A gente vai ver que as nossas condições materiais para continuar aquela luta vão ser mais possíveis. Porque imagina se chega um militante comunista, um militante de esquerda radical, que seja, chega pra um psicólogo que também se considera marxista, ele tá só servindo a vontade do patrão dessa pessoa, ou o auxílio ao sofrimento psíquico dessa pessoa vai fazer com que ela continue sendo um militante? Ou vai fazer com que ela esteja disposta e esteja disponível para fazer a mudança quando a mudança precisa ser feita? Tá entendendo? Então você só ficar atacando, problemas estruturais, ita, pedra, patos... Não, é legal, porque traz um pensamento na pessoa que talvez ela realmente só esteja vivendo para trabalhar. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente não pode dissuadir pessoas de se entender ou de resolver problemas pessoais. Porque, novamente, se a pessoa está disposta e disponível, ela pode ajudar outras pessoas. Né? E não é isso que...
que é a ideia do comunismo, né? Comum, que vem de comunidade. Eu vou começar a fazer essas coisinhas aí que eles estão fazendo. Vamos lá. Parar de sofrer, você nunca vai parar de sofrer. Nunca vai. Mas não é que você fica sofrendo continuamente a vida toda sem parar. Mas porque o sofrimento é uma parte inerente da vida humana. É normal, tá ligado? É comum ficar triste. É comum ficar angustiado. É comum não saber o que fazer. É que a gente... E aqui ele falou... De novo, ele fala um bagulho tipo assim, não, mas é comum fazer isso, aquilo, não sei o quê, mas a pessoa não vai sofrer a vida inteira. Existem situações como distimia, que a pessoa tá a pessoa tem uma espécie de depressão e uma falta de energia constante. Isso pode ser adquirido ou isso pode ser herdado. Eu acho, tá? De novo, se eu estou errado, por favor, me corrijam nos comentários, me corrijam no negócio. Pô, a pessoa é uma pessoa com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada. É uma coisa que vai acompanhar a vida pela vida inteira. A pessoa tem... Cara, eu vou dar um exemplo familiar. Meu irmão, celíaco. O fato dele ser celíaco e o fato dele ter problemas estomacais e ele não saber disso fez com que ele desenvolvesse uma depressão seríssima, assim, de tomar clonazepam e o caralho. O certo é ele não descobrir isso, ou ele não ser diagnosticado, ele não tomar remédio, porque afinal de contas o sofrimento é natural da vida humana. É a mesma coisa de falar que tipo, o capitalismo é natural da natureza humana, que o ser humano precisa de propriedade privada, ou whatever. Entendeu? Vive dentro de um sistema e dentro de uma lógica que nos ensina de alguma maneira que seria possível prever todas essas coisas. Que seria possível... você escapar do sofrimento, né? Nossa, tô com a testa aqui. Você seria capaz de escapar do sofrimento, de abandonar o sofrimento, de acabar o sofrimento. Não existe mais. Por quê? Porque esse modelo, especialmente anos 70 e 80, né? A gente vive dentro de uma lógica de gozo capitalista que é bizarra, mano. Bizarra. Bizarra. A gente é instigado o tempo todo a gozar. Gozar. Tipo, tá assim, mano, no prazer máximo, aproveitando tudo. Marta Suplicy. E tudo isso, né, mediado por uma lógica de performance. Mediado por uma lógica que nos diz o seguinte... Quem tá falando? Tá falando do Tadala? Pra você ser colocado como um sujeito dentro dessa realidade, você tem que performar. Então você não pode fazer um negócio por fazer, você tem que ser o melhor. Não só isso, sim, também, ainda mais dessa cultura do coach e tal, você tem que ser o melhor, você tem que se mostrar, você tem que ser capaz, você tem que vender seu peixe, mas também você tem que consumir, né, e também tem a lógica do consumo, você só é alguém que se você consome, você só é respeitado no clubinho dos cria se você rebola lentinho, direitinho. Não, mas é sério. Tipo, você só é respeitado dentro de uma lógica do capital se você é capaz de consumir aquilo com que você gosta. Pô, qualquer hobby de adulto que você vai ver, seja colecionar selo, se você não tem o selo X da coleção Y, você é mesmo um colecionador? Então tudo leva com que a pessoa seja empurrada a uma lógica de consumo. Consome. Compra bolsa, compra não sei o que, compra maquiagem, compra blá blá blá, compra card game, caralho. Eu tive que parar de comprar isso aqui porque eu estava me sentindo doente. Porque era R$1.000 em papel que nem brilha, porque isso aqui é proxy. Mas alguns brilham, mas a maioria não brilha. Você tá entendendo? Você é levado por uma questão de ser legitimado perante a toda a sociedade que você tem essas coisas. Por isso que existe colecionismo, tá ligado? Muita gente acaba colecionando porque quer colecionar e quer mostrar que coleciona. E não porque quer aproveitar daquela coleção. Entendeu? Tá liberado imprimir meu próprio selinho. Mais que liberado. Eu consigo mostrar os bagulho na tela ou tem que botar alguma coisa aqui? Eu devo ter que botar alguma coisa. Eu não sei fazer live. Eu vou aprender a fazer live, eu prometo. Mas sim, você tá entendendo? Eu imprimo minhas próprias cartas. Quer dizer, não sou eu que imprimo, é a gráfica, mas eu mando pra gráfica pra imprimir. Então, é uma questão muito, muito capciosa, mano. De você ficar sendo colocado ali. Ai, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. A sociedade quer que você faça isso. Isso te adoece, cara. Te adoece. A falta de dinheiro te adoece. A falta de amigos te adoece. Tudo tá te adoecendo hoje em dia. Vamos lá.
produzir um conteúdo sobre isso. Você precisa fazer alguma coisa com isso, né? Tudo vira trabalho. Tudo vai se transformando em trabalho. Tudo vai se transformando nesse contínuo esforço de performar, né? De aproveitar tudo ao máximo. Tipo isso, pô, muita gente chega ao final de semana, tempo livre, aí eu quero ver o maior número de podcasts possível. Eu quero ler o maior número de livros possível. Eu quero ver o maior número de episódios dessa série possível. E a gente entra também nessa coisa de quantidade também. Eu acho que é também um mecanismo muito, muito próximo do processo de acumulação de capital que começa nos anos 80, que envolve aí financiarização, bolsa de valores e a rede mundial de computadores. Não sei se ele está dizendo, ele é um marxista. Um outro tempo de acumulação. Uma financiarização generalizada da vida como um todo, né? O que eu acho que ele tá querendo dizer, mas ele gosta de usar a palavra difícil, é que, tipo assim, cara, quando a gente chega no momento que a gente tá de descanso, a gente ainda tá operando dentro de uma lógica de que a gente tem que ser produtivo, tá ligado? Eu tive que passar por terapia pra entender que eu não preciso produzir fora do meu momento de produção. Eu tenho direito a descansar, eu tenho direito a deitar, eu tenho direito a jogar videogame. Porque eu ficava nessa noia, e até hoje eu fico um pouquinho de, tipo assim, puta, acabou meu trabalho, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ler 700 livros, eu preciso ler 15 páginas, eu preciso escrever 10 páginas do meu livro, eu preciso aprender outra língua, eu preciso fazer não sei o quê. E te fode, cara, porque você, né, realmente não sabe se divertir com aquilo que você gosta mais. Eu não consigo ter hobbies por causa disso. É difícil, cara. A gente parece que a gente tem que aprender a se divertir. Sabe quando a gente é criança no jardim de infância, etc? E aí tem aquele momento que, aprendendo a brincar, tem que aprender a dividir, tem que aprender a fazer não sei o quê. A gente desaprende esse tipo de coisa porque a lógica que é imputada na gente é que a gente tem que ser o melhor que a gente é. E eu não tô dizendo isso nem pra pessoas que estão diretamente relacionadas a essa coisa de autoajuda, que recentemente eu descobri que hoje em dia chama livro de cura. Olha isso. Olha isso. Exato. Exato. Aí você tem um hobby, puta, por que você não ganha... O Rafael tá aí. Por que você não ganha dinheiro aqui, ó, imprimindo suas cartinhas? Tá ligado? Você é meio que jogado a fazer esse tipo de coisa por uma lógica de que você tem que produzir isso pra produzir aquilo, tá ligado? Pô, peraí, então quer dizer que se eu imprimir cartinhas, eu vou ter dinheiro para comprar mais cartinhas. E eu acho que, assim, todo mundo tem que fazer tudo possível para ganhar dinheiro, porque você tem que prosperar de alguma forma nessa lógica do capital. É padrão isso. Eu também adoro ganhar dinheiro. Eu, inclusive, quero ganhar dinheiro com este review, com este react. Não, brincadeira, não quero. Mas é uma questão de, tipo assim, puta, eu posso monetizar meu hobby para com que o dinheiro que eu monetizei o meu hobby, eu reinvista no meu hobby. E você fica doido nisso. E você nunca aproveita. Eu tive que passar por, tipo, uns 7 hobbies diferentes até eu falar assim, mano, os meus hobbies são entre eu e o meu hobby. Eu não quero me envolver com comunidade, porque a comunidade é tóxica. Eu não quero me envolver com a lógica do mercado da comunidade, porque a lógica do mercado é operada por cartel. Eu fiz um vídeo aqui em inglês sobre o Magic no Brasil, como é impossível você entrar num hobby hoje em dia se você não tá jogando desde 1993. Porque você tá dependente de distribuidor que faz cartel entre eles pra jogar o preço das coisas lá em cima. E aí fica inacessível. E aí como é que eu vou... Por que eu vou participar de um hobby que é elitista, é caro e só tem cuzão? Entendeu? Não tem porquê. Tudo tem que ser profissionalizado. E mercantilizado. Da vida como um todo. Acontece que os transtornos mentais descritos no DSM não são frutos de evidências de alterações cerebrais. Não é à toa que a gente usa o termo transtorno e não doença, mas sim de consensos entre especialistas. Bom, desde a década de 1980, com a versão reformulada e também biologicista do DSM, a APA se associou à indústria farmacêutica, que tem financiado não só as suas pesquisas com a finalidade de vender medicamentos, e nem preciso dizer como que isso é antiético, como também aproveitou para iniciar uma campanha massiva de marketing mundial para exportar sua noção de ciência para o mundo todo. E isso tem dado muito certo. Segundo dados do livro Desmedicar, a luta global contra a medicalização da vida, o investimento financeiro e publicitário na reconstrução da imagem da psiquiatria e suas novas classificações diagnósticas
foi tão significativo que os gastos de consumo nos Estados Unidos com medicações psiquiátricas saltou de 800 milhões de dólares em 1987 para 400 bilhões de dólares em 2007. E é verdade? É verdade? Caralho, moleque. E sim, primeiro que é por uma lógica de lucro, a gente quer lucrar com o bem-estar das pessoas. Ainda mais quando a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Que te cobra até um rolê de ambulância. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que fica mais fácil e, ao mesmo tempo, mais caro você poder medicar certos problemas, sabe? Mas vamos lá. Aumentou de 800 milhões para 40 bilhões. Aumentou mais de 10 vezes, mais de 20, mais de 30, mais de 40. Mano, praticamente 50 vezes. Aumentou 50 vezes. E é isso, né? É a epidemia de diagnóstico. E aí você joga tudo no lixo. Vai resolver todos os problemas. Mas, de novo, quem tá achando que isso vai acontecer? Você tá dizendo isso da lógica do capital ou você tá dizendo que a pessoa se diagnosticar vai resolver os problemas dela? Eu posso te garantir, ser diagnosticado como um TDAH não resolveu meus problemas, mas no momento que eu estava medicado, porque agora eu tô raw dogging a doença, no momento que eu estava medicado, cara, eu nunca encontrei tamanha paz de espírito. A minha namorada tá no chat, ela pode confirmar. De não ter voz, de eu estar focado, da minha dicção melhorar, dos meus pensamentos estarem melhores. Isso me deu uma paz, um conforto, uma funcionalidade extremamente importante. Que, digo mais, é quase idêntica ao conforto que eu conseguia quando eu me usava de entorpecentes maconhísticos. É igualzinho. Ou seja o vaporizado, ou seja o óleo de CBD ou THC, eu acho que é CBD, o canabidiol. É a mesma sensação. Só que, obviamente, usando o canabidiol, eu não estava entrando numa lógica de usar anfetamina eternamente. Ou seja, eu não ia me tornar um viciado lelé das ideias. Você tá entendendo, Gustavo Gaia, o fato? Que não existem duas nuances. Existe nuance. Que tem várias questõezinhas ali que podem auxiliar no conforto e na vivência e no bem-estar dessa pessoa. Mas vamos continuar. É a lógica da medicalização da vida. E aí, claro, né? Não é que não exista uma necessidade para muitas pessoas que estão em sofrimento da utilização dos medicamentos e dessa posição. Certo? Não é isso. Não é dizer, então foda-se. Não. Mas a questão é entender que é um processo sistemático que está acontecendo. Porque se você tem um diagnóstico, você tem uma doença, você cura a doença, acabou o problema. Então... Mas isso... Você fala, não é um problema de medicação, blá, 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 e aí você fala já contradizendo o que você acabou de falar, cara. Não é bem assim que funciona, cara. E novamente, todo mundo que passa por um psiquiatra, trabalha com problema psiquiátrico, trabalha com problema que precisa de terapia e tal, pelo menos nos profissionais que eu conheci, tá? Não sei se você já passou numa terapia, etc, e te falaram que iam resolver o seu problema. E mesmo que se você receba alta, eles pedem pra que você fique atento a qualquer sintoma que faça você voltar a ter aqueles sentimentos. Aí deve vir gatilhos, etc. Blá, blá, blá. Mas você tá entendendo que não é uma questão de cura, não é uma questão epidêmica? Eu concordo com ela de falar que, tipo assim, existe muita mãozinha que tá querendo tirar dinheiro de gente doente e se envolvendo com o sofrimento das pessoas. Isso é normal, isso é o capitalismo, sempre foi assim. Quer dizer, sempre. Aí o cara vai, capitalismo, né? Você entendeu, né, mano? Mas vamos lá. Aonde que tá a doença, entre aspas? Tá nessa desregulação hormonal, tá nessa desregulação do hormônio da felicidade, do prazer, da coquinha, sei lá. Sim. Sabe? Tá em Sim. algum lugar sei do lá, seu exato. cérebro Você tá conjecturando. Você tá desregulado. Eu acho que esse termo é muito bom, né?
Esse termo é muito bom. Mas porque ele fala fala muito pra exatamente o gente que sobre, precisa ser dito. essa gramática, né? Você não tem hormônios suficientes pra levar para seu cérebro certos hormônios que te fazem sentir bem ou mal. Mas vocês estão entendendo aqui? Mulheres que estão no chat vão me informar, cara. Não existe uma mudança hormonal, uma mudança de comportamento durante os seus períodos de TPM, de menstruação, durante a gravidez, etc. Ele vai falar que isso é o quê? Frescura também? Ou que isso é uma epidemia de TPM? Você tá entendendo, cara? Sim, existe desregulamentação. Sim, é um termo utilizado. Sim, pode estar atrelado à vontade da indústria farmacêutica de fazer lucro. Você vai negar essa qualidade de vida à pessoa? Você vai negar que ela tenha esse problema? Você tá entendendo? Opa, errei. Né? Desregulação. Desregulação. Retirado do seu lugar de regulagem. Do seu funcionamento Olha como ele é normal. inteligente, ele quebra as coisas, as palavras, ele é Do esperto. seu funcionamento normal. Uhum. Do seu funcionamento que não é patológico. E assim, é complicado, né? Porque aí a pessoa fala, mas existem pesquisas hoje em dia que mostram que a atividade no cérebro, paranã, paranã, paranã. E, mano, fato, né? Que a neurologia é uma ciência de fato, né? Tipo, as pessoas estudam o cérebro. Uhum. Mas eu acho que a questão central é que está se depositando todas essas questões de saúde nessa concepção cerebral. Nessa concepção cerebralista, talvez. Mentalista, né? Marxismo, leninismo, cerebralismo, né? Vamos lá. Como se o cérebro fosse uma parte desconectada do nosso corpo. A gente fala de saúde mental hoje em dia, né? Mas eu acho que é necessário que a gente entenda esse contexto para entender que saúde mental e saúde física não são duas coisas. É uma coisa só. Concordo, só espero que ele não esteja indo pro caminho do mente sã, corpo são, sabe? Porque talvez ele não esteja entrando na complexidade de falar sobre questões psicossomáticas, né? Por exemplo, quando eu tive ataque de pânico, eu desenvolvi uma gastrite fortíssima, assim, que desenvolveu numa úlcera, fui fazer exame, fui pro médico, fui tratar disso, etc. E aquilo foi causado por estresse mental. As coisas, sim, são conectadas. Mas não é cuidando de uma coisa que vai resolver a outra, entendeu? Talvez eu esteja concordando com ele mais do que eu imagine, mas precisa deixar claro que as coisas são interconectadas, mas de uma forma que não é só tipo, cabeça, ombro, joelho, entendeu? Tá entendendo? Como que você vai pensar um conceito de saúde sem pensar nessa totalidade? Não só no pensamento. Pô, o nosso pensamento também não é fruto dos lugares em que a gente corporeamente vai? Que a gente frequenta, que a gente tá, que a gente trabalha, que a gente se relaciona? Não é. Não é. A saúde mental, ela não é desconectada da saúde física. Não existe essa separação. Isso é falso. Isso é falso, isso não existe. Na minha compreensão, na minha impressão, essa separação, ela não existe. A gente pode até, né, falar, né, de problemas psíquicos, pode falar de problemas que envolvam isso e tal, mas é entender que a busca pela saúde, né, e aí esse conceito de garantia de uma vida digna e estável, ela é um processo que caminha com essas duas concepções. A saúde física, corpórea, a saúde mental, porque, afinal de contas, né, gente? Nosso cérebro não está desconectado do corpo. Né? Não é como se a gente fosse uma cabeça que se... Eu não tô entendendo. Eu acho que talvez ele esteja sei lá, falando de alguma forma meio, sei lá, tá se comunicando meio mal, assim. No sentido de que, tipo assim, tá falando da saúde física. O que é saúde física? Ele tá querendo dizer, tipo assim, da forma que o seu corpo tá operando de acordo com as doenças que ele tem, ou se ele tá falando do ambiente que você tá participando, porque são coisas muito diferentes, entendeu? Ah, puta, sua cabeça vai estar afetada porque você tá com uma dor de barriga. Sim,
concordo. O seu corpo vai ser afetado pela situação que você tá envolvido no seu trabalho. Sim! Muita gente só vai entender que tá com depressivo, ansioso, com pânico, depois que tem um puta burnout no trabalho. E isso é normal, e isso tem que ser levado em consideração. Claro, isso é causado por uma lógica do capital. Vamos falar bem a verdade. Uma lógica que coloca você pra trabalhar onde você tem que trabalhar, pelo dinheiro que você tem que receber, pelo estresse que você vai se estressar. Então você é obrigado a ser colocado naquela posição. Você não tem alternativa. Você não pode simplesmente falar assim, puta, eu vou sair desse trabalho e vou arrumar outro. Muita gente que tá em situação apertadíssima se encontra nesse tipo de lógica. A galera que trabalha nos trampos mais estressantes, que é tipo telemarketing ou receptivo, ela não pode fazer nada. Ela tem filho pra cuidar, ela tem não sei o quê. Então ela precisa receber um conforto, ela precisa receber um abraço, ela precisa receber... Quando eu digo abraço, não tô dizendo no sentido literal de você ir lá abraçar a pessoa, mas ela precisa ser abraçada por políticas públicas. E se não tem políticas públicas, a gente tem que ter políticas tipo o Sameca, que tá atendendo essas pessoas que estão necessitadas de um apoio mental por preços módicos, às vezes de graça. Entendeu? Mas, de novo, até nisso a lógica do capital vai favorecer, porque você precisa pagar um profissional. E tá certo. O trabalhador tem que receber dinheiro, ele precisa estar organizado e receber o seu dinheiro. Porque muita gente não tem acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de diagnóstico. Então, realmente, é uma questão de saúde física, é uma questão de saúde do seu ambiente. O seu ambiente tem que ser saudável para você, a sua casa, o seu trabalho, os seus amigos, a sua comunidade, o seu hobby. Só que, de novo, você acreditar que isso pode ser ignorado, pode ser simplesmente mudado, e você não dá dignidade para a pessoa poder se tratar, porque isso tá operando dentro de um problema de lucro, tá dando dinheiro pra Pfizer ou whatever, é de certa forma até idealista, sabe? Mas sim, políticas públicas precisam ser feitas para cuidar da mente das pessoas. Vamos lá. Encaixa igual um Playmobil. Playmobil desencaixa a cabeça? Ou era o Lego? Enfim, você não é um boneco que desencaixa a cabeça. Você é o boneco todo. Você é tudo. Entendeu? Você é tudo. Você é parte dessa realidade. É entender que é a nossa mediação com a experiência da realidade. E aí, no caso, a nossa mediação, entender o contexto onde a gente está inserido. A nossa mediação, porque a gente vive uma experiência histórica particular, que é a experiência histórica capitalista. A gente vive esse regime, a gente vive esse modelo. Particular no sentido específico, eu acho que é isso, né? Porque não é só pra mim o capitalismo. Essa experiência minha com essa realidade capitalista que produz esses efeitos. E aí não é tipo... uma questão interna e uma questão externa, essa separação mecânica de novo. Não. Não. A gente é sujeito individual dentro de um determinado contexto que nos forma e que a gente forma esse contexto também. Por isso que acho que até é até interessante ver que essas dinâmicas de patologização da vida, de diagnóstico... Ele gostou disso, mais, né? Patologização da vida. Elas acabam produzindo um efeito no sujeito que o retira da agência histórica. Que o retira desse lugar de perceber essas nuances, de perceber essas contradições, de perceber esse enfrentamento. Mas não é você que tá trazendo isso pra ele, né? Eu acho. Sendo bem sincero aqui. Mas vamos lá. Da realidade. Porque aí diz qual que é a gramática dominante. Você tem que parar de sofrer. Mas parar de sofrer pra quê? Pra voltar a trabalhar. Sim, né? A gente falou disso lá no começo e eu concordo. Regulada, uma vida normal. E aí você vai naturalizando essa questão. Pô, eu acho, particularmente, muito emblemático, né? Muito emblemático, quando a gente vê em vários perfis de rede social, coisas assim e tal, como até o diagnóstico tá começando a produzir esse processo de identidade. Identidade diagnóstica. Mas, puta merda. Você tá entendendo que nós, seres humanos, somos criaturinhas que gostam de se identificar com outras criaturinhas? Você tá entendendo que as pessoas também gostam, por exemplo, de se identificar como comunistas? Puta, eu sou comunista.
Às vezes ela não tá organizada num partido, às vezes ela nunca leu nada, às vezes ela nem militante é, mas ela encontra naquela comunidade de apoio entre outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas que elas, que acreditam no poder popular, que acreditam na lógica do trabalho, que acreditam na soberania da classe trabalhadora. Elas gostam de se ver uma nas outras. Aquela coisa do viés de confirmação, eu acho que é isso que chamam, não sei. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de estabelecer vínculos. Agora, é você falar que as pessoas gostam de compartilhar isso. Eu entendo a crítica quando se diz, tipo assim, você tá se autodiagnosticando a partir de vídeos de TikTok. E a partir desse vídeo de TikTok você cria uma identidade que é somente a sua neurodivergência, ou seja lá o que for. Eu entendo, isso é paia. Eu acho isso paia. Mas ainda assim, as pessoas gostam de se identificar uma nas outras, gostam de estar em ambientes em que elas encontram pessoas que sofrem ou que estão na mesma situação e que possam dividir essa luta junto. É aquela parada do alegria em dois é dupla e tristeza em dois é metade, né? Então você tá dividindo essas coisas. Cara, ali no grupo do João, a quantidade de gente neurodivergente que a gente consegue ficar rebatendo os nossos quirks, né, as nossas coisinhas diferentes, que a gente consegue conversar sobre a nossa realidade, que a gente consegue falar sobre a nossa terapia, nossas experiências, e falar um pro outro que o nosso diagnóstico não é uma sentença. A gente não tá sentenciado a ser doidinho, ou seja lá o que for. O pessoal gosta de se chamar de doidinho lá. E eu não digo isso de forma pejorativa nenhuma. É doidinho de bairro. Não. São pessoas que têm interesses diferentes, são pessoas que têm vidas diferentes, são pessoas que têm essa neurodivergência como parte delas, mas que isso conectou ela com outras pessoas. Agora, você falar que, olha só, que engraçado, eles estão se identificando com o diagnóstico do outro, como se isso fosse surpreendente, numa lógica social, de sociedade, de sociologia. Tá entendendo, cara? Parece que você tá falando de uma coisa completamente alienígena, do clube dos doidinhos. Olha lá os doidinhos. Talvez não tenha sido isso que você que se expressou, mas novamente, Gustavo Gaiofato, como um influencer, queira ou não ter esse nome, você é responsável pelo que você fala e você também é responsável, de certa forma, pela forma que as pessoas interpretam o que você fala. Porque se você falar que neurodivergência não existe porque todos os cérebros são divergentes, no fim das contas ninguém precisa de nada. Não precisa de apoio, não precisa de nada, é só uma frescura. É só porque a pessoa não encontrou o lugar certo pra se encaixar. Vamos lá. Sabe? Você se identificar a partir de frações cada vez mais reduzidas, assim, cada vez mais particulares. Por quê? Porque aí você vai ser um sujeito reconhecido. Tá? Não. Porque aí você tem uma comunidade com que você pode contar, se apoiar, se identificar, trocar ideia, conversar. Você tá entendendo? Porra, cara. Não é por uma questão de ser validado. Às vezes também é. O ser humano merece validação. Você merece ser validado por o que você é. Você não é só um CPF. Todas as pessoas é um artista em potencial, é um pensador em potencial, é um filósofo em potencial, é um escritor em potencial, é um trabalhador em potencial, é um líder em potencial. As pessoas precisam dessa validação. Eu acho que é uma coisa importante da vida dela. E você ser validado pela sua comunidade, com aquelas pessoas que você conhece, seja como um comunicador, seja como uma pessoa legal, seja como o que for, é muito importante. Não adianta você falar assim, não, os caras estão fazendo uma micronização da identidade para que eles encontrem uma comunidade. Eita, é pedra. Tô brincando. Cara, de novo, se eu estou sendo sarcástico é porque é o meu senso de humor, desculpa. Eu desconto as coisas assim, mas eu tô tentando fazer um ponto válido, tá? Nada contra você, eu tenho minhas discordâncias estratégicas e teóricas, e seja lá o que for com você, mas não é uma questão de desrespeito. Inclusive, se quiser trocar uma ideia, mandar um pix, tá? Tô aceitando. Vamos lá! Sabe? O que eu acho que também é muito problemático, porque a gente tá naturalizando a identidade psiquiátrica. A gente tá naturalizando a identidade psiquiátrica. São palavras fortes, que podem não significar nada, que podem novamente ser uma falha de comunicação,
Ou isso pode ser basicamente a coisa mais capacitista e preconceituosa que eu já ouvi na minha vida. Identidade psiquiátrica. Você vai falar o quê? Porque eu posso reinterpretar isso da maneira que eu quiser aqui. Eu não sou desonesto, mas você tá entendendo que é uma fala extremamente problemática? Identidade psiquiátrica? Let that sink in. Deixa isto piar. Nova tradução. Deixa isto piar. Porque, cara, A gente tá Opa. analisando a identidade. Peraí. É estranho falar isso, porque é como se a gente estivesse falando assim, pô, cara, você tá normatizando ou você tá criando aceitação pública de que você tem um transtorno psíquico, que você é TDAH. Como ousa normalizar o TDAH? Ou como ousa falar de forma normalizada ou de forma... Eu não digo de forma normalizada como, tipo, todo mundo tem. Não é de forma popularizada. Eu acho que é melhor a palavra popularizada. De forma popular, de forma popularizada, que você tem depressão e você quer falar sobre isso pra poder ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa. Você tá entendendo? Como ousa você? A gente tá vivendo um processo de identificação psiquiátrica. Agora, E aí? novamente, se ele tá dizendo de uma forma errônea, no sentido de, tipo assim, você está se identificando de forma errônea, tá falando que você tem uma doença de forma errônea, você viu isso no Twitter, tá tentando criar uma personalidade a partir de um negócio disso, eu concordo, é errado, é paia. Mas se você tá falando que as pessoas não podem criar comunidades de apoio por um problema psíquico, ou que seja lá o que for, eu gostaria que você se retratasse, falasse melhor. Porque, novamente, eu não sou obrigado a compreender com exatidão o que você está falando. Tá ligado? Eu posso aferir. Ainda mais porque eu tenho as minhas experiências e a minha conexão emocional e contextual com esse tipo de assunto. É muito importante. Porque se você tá falando isso, putz, é a mesma coisa que você falar que, tipo, pô, cara, o cara dá uma palestra na Alcoólicos Anônimos se identificando como um alcoólatra ou ex-alcoólatra, é paia. Tipo, você tá entendendo? Vamos lá. E é isso, né? Qual que é a retórica dominante hoje que existe nesse seio da compreensão liberal da identidade? Você Ok, não pode falou questionar difícil. nada. Hã? Que é parte essencial. É quem eu sou, né? Não, É uma não é quem você essencialização. é. Tá entendendo? Foi o que eu falei. Não é. O diagnóstico não é uma sentença. Uma pessoa que teve um problema com álcool, tem um problema com álcool, ela não é um alcoólatra. Ela é uma pessoa alcoólatra. É uma pessoa com álcool. Ninguém tá se reduzindo a esse ponto, cara. A não ser que você tá indo, tipo, clube da luta. Você tá frequentando os clubes malucos lá, que nem o Tyler Durden ou whatever. Ação completa. E é claro, né? Entender que esse lugar que vai se expressar de diferentes maneiras, né, na produção de identidade, não é que ele não exista, mas ele é uma produção da história. Ele é uma produção das relações históricas. Ele não veio de brinde. Entendeu? Essas categorias não vêm de brinde. Elas não vêm fora de um contexto histórico. Pelo contrário, elas são produzidas e vividas no contexto histórico. E não como uma... Aí eu acho que eu tenho que ser formado, né, pra entender o que ele quer dizer com isso. Porque se eu falar desse tipo de coisa, de tipo de comunidades, a gente falar de LGBTQ, essas coisas, a gente não vai falar que foi uma comunidade que é só formada por uma questão histórica. Ligado? Também, a questão histórica é muito importante pro movimento, mas é só isso. uma identidade descolada. Eu já tô extrapolando já. Né? Que é exatamente onde eu acho que a psiquiatria entra. Com essa perspectiva mentalista, cerebralista, sei lá, enfim, é o nome que for, que é essencializar. Científica? Essencializar. Dizer que isso é da sua natureza. Uhum. Que é de quem você é e nasceu. Mas às vezes é. Ele vai falar o quê? Que neurodivergência é dada por vacina? Tá ligado? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Nuances. Vamos lá. Porra.
Aí o bagulho é pesado mesmo, né? Aí a parada é hard, né? Aí, sou psicóloga e trabalho com crianças e adolescentes. As mães já vêm com um vídeo pra mostrar que os filhos têm TEA ou TDAH. Isso é Todo paia. dia é Isso é triste. paia. Mano, e a questão é essa. Isso A é paia. juventude sendo profundamente medicalizada, por quê? Porque Isso criança também é não pode ser paia. agitada. Isso também é paia, pra caralho. Essa é a lógica. Mas aí que tá. Você tá entendendo? A criança é só agitada ou ela tem dificuldades, ou ela tem problema de concentração, ou ela tem uma matéria que ela não consegue produzir, ou ela tem um problema de socializar, entendeu? Não, eu concordo completamente. Ó, meu filho tem TDAH. Olha aqui esse vídeo que eu vi do TDAHalizando. Você tá entendendo? Não é assim, realmente. Só que o que a gente oferece como revés a isso? Eu não digo na militância, digo na esfera pública mesmo. Não tem diagnóstico barato para esse tipo de neurodivergência, a gente tem que gastar uma grana, não tem terapia ocupacional, ou seja, a terapia que for para uma pessoa neurodivergente poder se adaptar à sua própria neurodivergência, não tem acesso a medicamento. Aqui acho que nós estamos concordando, né? Que a gente tem que dar condições dessas pessoas poderem se sentir melhor. E às vezes eu não tô dizendo se sentir melhor no sentido de, puta, ela precisa operar em sociedade. Não. Ela se sentir com ela mesma melhor. Ela ser uma pessoa que pode se ajudar. Entendeu? E algumas pessoas, querido Gael Fato, nascem sem essa capacidade. E aí? É uma imputação do cerebralismo. Nossa, é difícil, hein? Esse cara fala difícil. Porque o meu filho não faz as tarefas no tempo que lhe é determinado. Aí porque também meu tá entrando filho ou minha filha não presta atenção em todas as coisas, porque ele não é não sei o que, não sei o que lá. Então o que você vai fazendo? Você vai criando um eixo de normalização para esse sujeito. Para esse sujeito infantil. Você vai gerando expectativas ideais sobre o que ele deveria fazer. Por quê? Sim, tá errado. Porque essa é a ordem do dia. Porque é assim que a sociedade capitalista funciona. E as coisas precisam ser adaptadas para ele. Porque é isso que está colocado. Que é isso que nos é colocado. A expectativa da performance, a expectativa de rendimento. Não é? É isso que vai gerando esse sofrimento. E na sociedade neoliberal em particular, tem uma outra questão. Que é o fato de que se você não atende a essas expectativas e não produz esse super eu, você é um super nada. Você é um super nada. Concordo. Porque se você não performa bem, então você... Mas como isso se... Entendeu? Ser esquecido. Concatenando não ideias. Faz parte dessa comunidade. Uou. É, mano, tempos difíceis, viu? Ó, inclusive, livro sobre isso que tá aqui na indicação. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, coleção... Bom livro. Organizado Bom pelo livro. Safatli, pelo Nelson da Silva Jr. e pelo Bom Christian livro mesmo. Dunker. É um ótimo livro. Tá? Meio difícil de ler. Difícil pra caralho, inclusive. Inclusive, aspas aqui. Não ofereça livros como uma solução para um conhecimento aprofundado a uma coisa, se muitas das pessoas vão acabar não tendo o arsenal de palavras técnicas para entrar num livro desse. Mas tudo bem, realmente é um livro bom, realmente é um livro que vai explicar sobre a liberdade, sobre a posição do indivíduo mediante ao sofrimento psíquico dele dentro da sociedade neoliberal, vai falar sobre como o coachismo cultural está afetando as pessoas, a expectativa da sociedade é muito grande e a única forma que a pessoa tem é de se medicar. Coisa completamente concordante, mas simples... Ou complexo para o ainda mais complexo. Vamos lá. Fizemos grupos de leitura desse livro para debater essas questões. Eu acho que hoje em dia geraria outros debates ainda mais interessantes. Então, se você tiver interesse, quiser tal, comenta aqui o que você acha de ter essa 10 no Pix. iniciativa. Se você 10 no toparia Pix. participar aí dessa 10 no Pix. bagunça. Pode soar absurdo, mas não é. A gente está falando de um país imperialista que é os Estados Unidos. Para que eles possam ter sua hegemonia, também é interessante que eles dominem até mesmo através da ciência. E não só isso, mas dizendo o que é ou não saúde e doença, normal e anormal, e, consequentemente, dizendo o que a gente tem que fazer para se cuidar e se tratar.
Isso, é um recado é bom que isso talvez acabe agora com os Estados Unidos saindo da OMS, né? Mas eu entendo, é verdade. poderoso e que gera lucros bilionários. Por isso que esse vocabulário psiquiátrico e a patologização da vida são projetos políticos. E tem uma outra E fita também, né? Hum. Porque no capitalismo dependente, isso é... Pra quem não sabe o que é capitalismo dependente, né, é a ideia de que, tipo, a maioria dos setores de produção, industriais ou não, são dependentes de capital estrangeiro ou de empresas estrangeiras. Então, por exemplo, o Brasil é 100% dependente, né? Nada que a gente tem de tecnologia é produzido aqui no Brasil. Quer dizer, algumas coisas são, mas você tá entendendo? A gente tem um déficit médico no Brasil gigante. Eu não digo de profissionais da medicina, tá? Eu digo de medicamentos. A gente tem todos os insumos possíveis, mas a gente não tem produção de medicamentos no Brasil. Então a gente é dependente. Mas vamos lá. muito forte também. Veja o caso do Brasil. Um número galopante de pessoas ansiosas, deprimidas. Por quê? Galopante, enorme. Por quê? Mas por quê? Você pega pra puxar os dados, é o país com o maior número de ansiosos e o terceiro maior com o número de depressivos. Então, tipo, é um fenômeno, é uma epidemia que a gente tá vivendo. Uhum. Concordo, eu E concordo. projeto de poder, Não com a parte da epidemia. né? Quer dizer, também, Qual mas hospital não no psiquiátrico? sentido que ele tá querendo procurar. Projeto de poder. Esse controle, né? Esse disciplinamento do sujeito, dos corpos. Enfim, tema muito interessante, tá? Sigam aí a Despatologiza e também fazer uma outra indicação de perfil para vocês conhecerem, que é o perfil da Mari, da Mariane. Ela produz um conteúdo muito legal sobre questionamento de produtividade, sobre também essa dinâmica da produção capitalista, Uhum. tá? E outra coisa a que eu Mari concordo. é braba. E as duas, isso aqui não é uma publi nem nada, etc, mas acho que indica coisa boa, a gente indica, né? Agora ele vai publicar dos outros. Eu não posso falar diretamente porque eu não conheço as pessoas, mas provavelmente deve ser bom. Mas, cara, vamos voltar pra eu grande aqui. O que eu queria chegar nesse react é essa ideia de que algumas coisas são somente criadas ou somente existem porque um poder imperialista criou uma dependência exclusiva pra gente. Eu acredito que sim, existe um projeto político que faz com que as pessoas procurem a terapia e a terapia que seja devolvida pra eles seja uma terapia de volte ao trabalho. Trabalha que passa, trabalha e confia, whatever. Keep calm and keep working. Entendeu? Então é uma questão real, só que você achar que todo tipo de problema psíquico, todo tipo de sofrimento, ou todo tipo de neurodivergência parte disso é um redutismo absurdo que, novamente, joga até uma ideia meio reacionária da coisa. De você acreditar que aquela pessoa tá fazendo aquilo por preguiça, ou seja lá o que for, sabe? E novamente, às vezes não é o que você quis dizer, mas é o que a gente acaba entendendo. E e a sua aba de comentários, os comentários desse vídeo, tá cheio desse tipo de comentário, rechaçando esse tipo de posição redutista. Posições que vêm de pessoas com TEA, de pessoas que são neurodivergentes num sentido geral. Então, cara, é isso. Eu queria ficar por aqui nesse react. Coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, mas é importante, cara, que a gente leve a saúde mental e a possibilidade de trazer conforto para a saúde mental dos nossos camaradas com vontade e com importância. E não somente com, mas as condições sociais fazem com que as pessoas se tornem ansiosas. Sim, isso já... Não digo que é óbvio, porque muita gente não sabe disso. Mas sim, isso é a verdade. Mas e aí? Parou aí? É só criticar o capital e não oferecer mais nada? Ou fazer igual o Sameca tá fazendo, ou criar objetivar e pautar os seus debates para falar de saúde mental. Eu não sou nenhum especialista, mas eu sou uma pessoa que sofreu com isso em algum momento da vida. E conheço muitas pessoas que sofreram disso na vida. Mas é isso, gente. Muito obrigado por assistirem essa live. Muito obrigado por assistir esse react. Se você gostou, curte. Se você gostou muito, se inscreva no canal. Mas sério, se inscreve aí. Eu vou tentar fazer mais live. Abraço, tchau, tchau.